Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do PapicoCast. Bom, o Brasil continua seguindo essa série sem roteirista, né? Mas com esses enredos que nunca param de deixar a gente surpreso. Nessa semana, 3 capítulos se destacam com muita ou com mais veemência. Um gesto supremo que reafirma nossa soberania diante de pressões externas. O clã Bolsonaro, mergulhado em novos escândalos com áudios, indiciamento e suspeita de lavagem de dinheiro. E a dura constatação de que a infância brasileira, mas isso não é um feito só do Brasil, continua sendo encurtada por uma adultização precoce. 3 histórias que são diferentes, mas todas falando da mesma coisa, né? Poder, disputa de narrativa, e como o tempo, seja o tempo da justiça, o tempo da política ou o tempo da infância, continua sendo sequestrado. No primeiro bloco, a gente vai entender o que significa a decisão do Flávio Dino, dada no início da semana, que parece simples, mas toca bem diretamente no coração da soberania brasileira e que divide opiniões porque divide interesses. No segundo tópico, no segundo bloco, a gente vai mergulhar um pouco, ou explicar um pouco dessa história do indiciamento do Bolsonaro no processo de obstrução de justiça dele e do filho dele, que saiu ainda ontem, e essas novas acusações que recaem sobre ele, e a gente vai tentar mostrar como esse projeto de poder da família é, acima de tudo, um projeto contra a democracia e em benefício próprio. E no terceiro a gente vai falar de adultização, né? Tema também que tem sido muito destaque essa semana, e não só na internet, mas chegou ao Congresso Nacional, em todos os fóruns de debate tem se discutido esse assunto, né? Que é uma violência silenciosa que rouba das crianças o direito efetivo delas serem crianças. Bom, fica aqui com a gente, escuta, porque aqui no PapicoCast a gente não vai só comentar os fatos, a gente vai tentar desatar alguns nós e mostrar essas tramas que são invisíveis, né, e que ligam cada um deles. Curte, compartilha, hypa esse vídeo se você gostou e vamos nessa. Flávio Dino e a reafirmação do óbvio. No dia 18 de agosto, né, agora dessa semana de 2025, o ministro Flávio Dino reafirmou uma obviedade constitucional. Nenhuma decisão estrangeira vale automaticamente no Brasil. Nunca valeu, tá? Nunca valeu. Mas ele reafirmou isso. Ele diz o seguinte: para ter efeito, essa decisão precisa passar pelo judiciário brasileiro. A Constituição já diz isso lá no artigo, se não me engano, 105, né? Compete ao tribunal, ao STJ, homologar sentenças vindas do exterior, vindas de fora, enfim. Dino não inventou nada novo, ele apenas lembrou que água é líquida. Vamos lembrar o caso do Robinho? Robinho foi julgado em todas as instâncias nos tribunais da Itália por tentativa, né, de violência, ou tentativa não, por violência sexual. Mas ele foi condenado à prisão. Quando ele foi condenado, ele já estava no Brasil. A prisão dele só se efetivou no Brasil uma vez que o STJ homologou a sentença vinda da Itália. Então isso é o óbvio. Bom, mas o contexto agora ele dá mais força a esse gesto, né? Porque essa decisão ela não se refere apenas aos desastres de Mariana e Brumadinho, em que municípios, porque nesse caso em que o Dino decidiu, os municípios buscavam reparações em tribunais na Inglaterra, tribunais britânicos, contra a Vale e BHP. Né? Essas empresas são empresas nacionais, empresas brasileiras que cometeram crime no Brasil, mas esses municípios queriam esse ressarcimento, queriam essas indenizações, e por conta da agilidade maior da justiça inglesa, eles foram demandar a Vale e a BHP lá. E as decisões de lá. E aí a Associação de Mineradoras do Brasil entrou com a demanda no Supremo pedindo para que elas não fossem obrigadas a cumprir as decisões emitidas por uma corte britânica. Sabe aquilo que o Trump reclama lá nos Estados Unidos, de que eles estão processando, que a Rumble, né, do Trump está processando o Alexandre de Moraes
por fazer determinação no território americano, o que o Alexandre de Moraes não fez, né? Mas o Trump processa ele lá por isso. É exatamente isso que a gente está dizendo aqui, que o Flávio Dino disse aqui, olha, um juiz de fora da Inglaterra não pode decidir, ou ele pode até decidir, mas não vale a decisão dele sobre empresas brasileiras, sobre pessoas brasileiras no território brasileiro. Foi isso que o Dino disse, né? Mas essa decisão do Dino ela repercute principalmente sobre a chamada Lei Magnitsky, que foi a lei utilizada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Então, o recado que o Dino dá foi muito claro e muito óbvio. Quem decide o que vale aqui no Brasil é a ordem jurídica nacional. Não é uma ordem jurídica americana. Bom, os defensores da decisão, as pessoas que estão defendendo o Flávio Dino, lembram que nenhum país sério aceita a aplicação automática de lei externa. Nenhum país democrático sério faz isso, né? O próprio Estados Unidos jamais admitiria que o Brasil sancionasse juízes da Suprema Corte de lá. Portanto, na verdade, não se trata assim, de blindar Moraes, mas de reafirmar a soberania do país. Mas há os críticos dessa decisão, né? E os críticos da decisão do Dino dizem que a medida cria insegurança para os órgãos no Brasil que precisam seguir a lei Magnitsky, porque senão serão punidas. Essas empresas, essas organizações podem ser punidas pelo governo americano se não cumprirem, né? Punidas lá nos Estados Unidos, né? Isso cria uma insegurança jurídica. Mas esse dilema ele só existe porque a gente vive num mundo completamente desigual, né? Em que essas sanções elas se tornam armas de poder global. Por que essas sanções podem ser feitas pelos Estados Unidos? Porque ele controla o sistema financeiro mundial. Atualmente, por conta do dólar como moeda de negociação global, e o SWIFT, que apesar de não ser nos Estados Unidos, mas o SWIFT é um sistema de comunicação que faz com que as operações, com que as relações comerciais entre internacionais sejam comunicadas, e todas essas relações, por serem em dólar, então essa comunicação, ela meio que faz uma matriz sempre nos Estados Unidos, então todas as empresas, todas as organizações que precisam fazer comércio exterior, precisam passar pelo sistema bancário americano, para trocar a moeda nacional por dólar, para depois usar esse dólar para pagar a mercadoria que está comprando, ou para receber o valor que está vendendo mercadorias no sistema internacional. Então ele consegue fazer com que as organizações se obriguem a cumprir, né, essa determinação. E aí vejam o dilema. O dilema consiste em, imagine a situação de um banco, por exemplo, o Bradesco, em que ele tem que agir segundo as normas nacionais, porque é uma empresa brasileira, e se ele não agir segundo as normas nacionais e, por exemplo, cancelar o cartão de crédito ou encerrar as contas do Alexandre de Moraes, como diz a lei Magnitsky, ele pode ser punido pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele não fizer isso, ele perde acesso a essa relação financeira que ele tem com o resto do mundo. Ele pode ser punido de maneira muito severa pelos Estados Unidos, e perdendo isso pode perder uma série de relações operacionais que o mantém ativo no mercado financeiro. Veja que não é simples para os bancos tomar essa decisão. Mas é importante também destacar, e isso também não está sendo levado em conta, que essa decisão do Dino ela não é de aplicação automática. O Dino não determina, você não pode aplicar. O Dino está relembrando que não se pode aplicar a lei sem homologação do judiciário. Mas vamos imaginar que um banco aplique essa lei contra o Alexandre de Moraes, né? A lei aplique a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Um banco nacional no Brasil diga, olha, o Alexandre de Moraes, eu não vou cancelar a sua conta. Essa decisão do Dino ela só se aplicaria ao caso se o Alexandre de Moraes entrar com a demanda judicial no Poder Judiciário solicitando reabertura da sua conta. Então precisaria de uma ação do Alexandre de Moraes. E me parece que o Alexandre de Moraes não está disposto a fazer isso. Vejamos, mas a questão é, bancos e mercado financeiro discutem o dilema, né, que eles estão de fato reagindo, enquanto o Poder Judiciário e o Estado querem garantir a soberania. E questionar não é sinal de fraqueza, né? É afirmar que o Brasil não aceita ser tratado como colônia. Do ponto de vista da economia política, a Lei Magnitsky é um instrumento típico de um sistema mundial hierárquico, né, de um sistema mundial onde há países ou regiões que determinam e comandam outras. Potências usam o discurso dos direitos humanos, como é o caso dos Estados Unidos contra o Brasil, para proteger força
e para disciplinar outros países. A lei Magnitsky que está sendo utilizada contra o ministro Alexandre de Moraes não é por questão de direitos humanos, e na sua origem ela foi criada para isso. A lei Magnitsky está sendo utilizada contra o ministro Alexandre de Moraes para atender interesses pessoais da família Bolsonaro e do presidente Trump. E faz isso por meio de força, de disciplina. E veja, é uma questão simplesmente de poder simbólico, porque para ele é indiferente se Bolsonaro está preso ou solto. O que ele precisa é afirmar o simbolismo de ser superior, de dominar hierarquicamente o Brasil. O Poder Judiciário brasileiro, ao reafirmar, né, que só o Judiciário Nacional pode validar essas medidas, nesse caso, Dino recoloca o Brasil no patamar de igualdade formal aos Estados Unidos e, no caso de Brumadinho, à Inglaterra. Né? Aqui não se aplica ordem externa sem o filtro nacional, sem o nosso Estado democrático de direito olhar para essa norma e dizer sim, ela é merecida, ela é justa, ela deve ser aplicada no Brasil. Quando a gente pensa em subjetividade, há uma disputa simbólica aí, porque para os setores conservadores, os setores que apoiam o Bolsonaro, ou o mercado financeiro, o mercado de capitais, que é normalmente conservador, ver Moraes sancionado era a prova de que finalmente alguém de fora colocava o STF em seu lugar, né? No lugar de subalterno ao poder executivo. Mas a decisão de Dino devolve essa dignidade, mostra que não somos súditos de Washington e que a justiça brasileira, com todos os seus problemas, deve ser enfrentada dentro do país, não por imposição estrangeira. Bom, ao fim e ao cabo, o gesto é simples, né? Reafirmar que a Constituição vale, e vale de verdade. A Constituição vale desde o momento em que se julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os responsáveis pela tentativa de golpe de derrubada da democracia no Brasil, até o momento em que se não admite e não se aceita no país imposição de decisão judicial ou administrativa de outro país para que se puna brasileiro num território nacional. Tá? Então ela vale, tá certo? A Constituição vale. Bom, mas em tempos de tensões internacionais, em tempos de toda essa briga, né, e ataques ao judiciário, uma decisão dessa que em termos representava um gesto simples, se torna um ato político relevante, que foi discutido por todo mundo durante a semana. Né? Dino não fez nada, ele não inventou a roda, ele não criou nada polêmico, ele apenas disse que no Brasil, quem decide sobre o brasileiro é o Brasil. E isso, atualmente, já é suficiente para dividir e incomodar muita gente. Bom, na mesma semana em que Dino reafirma a soberania constitucional, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e o seu filho Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça, coação no curso do processo e tentativa de enfraquecer o Estado Democrático de Direito. Mais uma vez, né? Porque essa tentativa ela existe desde que esses caras tomaram o poder, ou tomaram não, que eles assumiram o poder em 2019. O caso ganhou um destaque maior essa semana quando foi revelado que no celular do Jair Bolsonaro, porque ao ser indiciado, pegaram, né, a Polícia Federal confiscou o telefone do Jair Bolsonaro, já deve ser o 15º de telefone do Jair Bolsonaro que é confiscado, e cada telefone dele que é confiscado, mais coisas sinistras aparecem. Né? Nesse celular dele havia um rascunho, e ele adora guardar um rascunho, adora guardar uma minuta, né? Havia uma minuta do pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Esse documento, na verdade, ele nunca foi enviado para o Milei, né? Mas deixa claro que havia a possibilidade de fuga, né? E que essa possibilidade de fuga estava no horizonte, sim, do ex-presidente. Ele tem dito que não fugiria, jamais fugiria, mas tem ali no seu celular um documento, uma minuta, descrevendo essa solicitação de asilo político ao Javier Milei. Bom, para contextualizar, o asilo político ela não é uma figura de aceitação mundial, tá? O refúgio, então quando a gente fala em refugiado, são pessoas que o grupo étnico, político, enfim, quando algum grupo de população ou de pessoas está sendo perseguido, está sendo
dizimado, como aconteceu na Síria, como acontece em alguns países da África, e esse grupo, essa parte da população não pode ficar no seu país por questão de sobrevivência, né, de risco de vida, eles se refugiam, eles fogem e pedem refúgio a outro país. Essa figura é mundialmente aceita. O asilo político não. O asilo político foi uma figura criada nos países da América Latina na década de 60 e 70, quando haviam ditaduras militares, e isso garantia que as pessoas conseguissem fugir dessas ditaduras militares por questões políticas. Tipo, olha, eu sou opositor, aqueles caras lá pegam o opositor e matam. Aqueles caras lá na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, eles pegam o opositor e atiram. Então, eu preciso de asilo. E aí eles saem buscando asilo político em outros países, e isso foi dado. Mas normalmente isso é uma relação entre países da América Latina. No caso de refugiado, há uma questão de vida, né? De garantia da vida de um povo inteiro. No caso do asilo político, não, ele é discricionário, porque como é uma questão de um indivíduo ou de poucos indivíduos, né, que se sentem perseguidos politicamente, o país pode dar ou não esse asilo político. Então por isso que precisa de um pedido formal, como o Bolsonaro fez ao Milei. E é importante porque o Milei é amigo do Bolsonaro, eles estão do mesmo lado, eles são do mesmo time, eles jogam no mesmo espectro da ideologia política, então eles efetivamente, o Milei poderia dar, mas me parece que esse pedido não foi feito, né? Bom, para variar, os defensores de Bolsonaro, dentro da sua política de vitimismo, dizem que tudo não passa de perseguição, que a democracia estaria criminalizando a oposição e que esses áudios que foram divulgados, que são áudios muito interessantes, foram retirados de contexto, né? Sempre é o mesmo discurso. Para essa narrativa, o clã Bolsonaro, para esse grupo, né, o clã Bolsonaro é vítima de um sistema que não aceita a força popular que o grupo tem. Outras pessoas enxergam de um modo diferente, né? Isso é um projeto de poder da família, que sempre tratou o Estado como propriedade privada, né? Os áudios, eles mostram tentativas muito claras de interferir nas investigações. Então, como o Estado é meu, como é que o Estado pode me investigar? E é isso que eles estavam fazendo, né? E eles discutem isso de maneira muito clara. Há coisas que são muito assustadoras, né, e reveladoras nesses áudios. Por exemplo, o fato de que ficar claro, e a luta por anistia não era para todos, era para o patriarca da família Bolsonaro e seus aliados mais próximos, né? Aquelas pessoas que estão presas, pequenas lá e tal, deixariam de ser importantes. Né? Muito bem, e essa tentativa de interferir nas investigações e buscar proteção em um governo estrangeiro, né, a partir de uma espécie de diplomacia paralela, ela era financiada e organizada ali, né, por esse submundo político. Né? Isso não é uma defesa política, né? A lógica do clã agindo para preservar a si mesmo, né, para se preservar no poder. Mesmo que isso destrua a ordem democrática e a ordem econômica do país. Né? Bom, essa estabilidade gerada por um ex-presidente da República em confronto direto com a justiça não é apenas um problema jurídico, né? Há, nesse caso, um abalo institucional muito sério. Isso mostra que a gente ainda convive com resquício de um autoritarismo que é incapaz de aceitar essas regras democráticas. Né? Quando a gente pensa, né, no comportamento coletivo, a figura de Bolsonaro ela funciona como uma novela interminável. Quanto mais absurdo, mais sua base se mobiliza emocionalmente, e aí essa base captura a política, né, por esse espetáculo familiar, e a política vive em torno de toda essa tensão que ele cria, e o mundo inteiro, né, o mundo inteiro, ele está polarizado, e essas pessoas se aproveitam dessa polarização para enriquecer e para tentar se manter no poder. Porque no caso do Jair Bolsonaro, tudo isso foi feito com o objetivo de enriquecer, e ele enriqueceu. Nesse processo se quebrou o sigilo bancário do Bolsonaro, nesse processo não, né, nessa investigação se quebrou o sigilo bancário de Bolsonaro, e de janeiro de 2023, se não me engano, a janeiro de 2024, num período de um ano aproximadamente, recente, o Jair Bolsonaro entrou na conta do Jair Bolsonaro mais de 30 milhões de reais em um ano. De onde é que surge 30 milhões de reais na conta de um ex-presidente da República?
Né? A gente já teve presidente da República preso por causa de um duplex que custou 2 milhões e que nem dele era, nunca conseguiram provar. Mas agora a gente tem um movimento financeiro na conta do ex-presidente da República sem lastro que explique 30 milhões de reais. Né? Então, enfim, há uma expectativa muito grande porque nessas gravações também se detectou uma série de situações em que o Jair Bolsonaro infringiu as medidas cautelares que foram dadas a ele no processo, né, de ruptura do Estado Democrático de Direito, e o ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo de 48 horas para justificativa desse rompimento, inclusive para explicar o pedido, né, o documento em que havia pedido de asilo político ao Trump, ou ao Trump não, ao Milley. Nesse sentido, essas 48 horas acabam sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, no fim do dia, acho que às 8 horas da noite. Há uma expectativa, então, que depois dessas 48 horas haja uma mudança de regime da prisão domiciliar do senhor Jair Bolsonaro para uma prisão, para uma detenção no estabelecimento prisional. E vamos para o terceiro bloco, né, das discussões dessa semana, que é a discussão sobre adultização e a infância roubada. Né? Bom, então, enquanto o país se ocupa dessas disputas do topo do poder, né, um outro processo silencioso surgiu e que deixou de ser tão silencioso assim esta semana, que é a adultização das crianças e adolescentes. O Falcon, um famoso youtuber, humorista, fez um vídeo na semana passada muito sério denunciando essa adultização e fazendo exposição, né, de alguns casos específicos. Ele tratou de forma generalizada, mas ele fez algumas exposições de alguns casos específicos de exploração, né, por parte de alguns youtubers ou até de pais e mães, de exploração de imagens de criança a partir de exposição precoce dessas crianças na internet e até de sexualização dessas crianças, né, na internet. Isso reacendeu um debate sobre como a sociedade brasileira trata a infância. Isso repercutiu muito, saiu no jornal, houve prisão de alguns desses youtubers que fazem essas explorações, cujas imagens foram mostradas por esse rapaz, né, por esse Felca. O Congresso se arvorou a correr para aprovar uma lei que limita, né, a exposição das crianças, que limita a atuação das redes sociais. Só que, como tudo no país, as coisas se polarizaram. Então você tem um grupo de pessoas que defende a liberdade de direito, de expressão, e que essas pessoas não querem um projeto que seja um projeto de censura, enfim. Então essa discussão ainda vai render muito debate, muito ódio e muita passionalidade. Muito bem, mas vamos tentar discutir aqui essa lógica da adultilização. Né? Como é que isso se repercute na sociedade? A adultilização é quando uma criança ela é tratada como adulto antes da hora. Né? Crianças precoces. Seja pela exploração econômica, seja pela exposição midiática, seja pela sexualização precoce ou pela responsabilização moral. No Brasil, né, isso tem aparecido em diferentes camadas, de diferente forma. Né? A gente, por exemplo, e não foi tratado na lógica, mas a gente pode pensar no trabalho infantil de crianças em colheitas agrícolas, crianças que trabalham em lavouras de cana-de-açúcar, sisal, né, de cacau, enfim. No sertão da Bahia tem meninas e meninas que participam do corte de sisal, né? Uma atividade penosa, perigosa. Essas crianças se acidentam, se mutilam muitas vezes. Em Minas também, no Espírito Santo, algumas crianças foram flagradas ajudando na colheita de café, né? E se expondo de uma maneira sem segurança nem nada, a agrotóxicos, a longa jornada de trabalho e tal. A gente vai em feira livre, é muito comum nessas capitais de cidades do interior, algumas crianças carregando sacola, organizando mercadoria. Isso é um trabalho infantil. Né? Cara,
um dos trabalhos mais duros das crianças do Brasil, eles estão em carvoarias e olarias, né? Crianças que auxiliam no transporte de empilhamento de tijolo de carvão, enfim, em lixões, né? Quer dizer, a gente tem aí um sem números de exemplos que a gente pode falar de crianças que são adultizadas, perdão, a partir do trabalho infantil. Bom, há também a hipersexualização de crianças, né? A gente existem muitas garotas, muitas crianças que são hipersexualizadas, meninas que são hipersexualizadas, né? E isso também tem sido, e isso foi o que mais chamou a atenção e que fez parte da denúncia do Felca no vídeo que ele fez, a hipersexualização. Isso tocou os conservadores, né? Quer dizer, a hipersexualização, porque sexo é um tabu para os conservadores, a hipersexualização das crianças, que é um crime, que é um absurdo, foi o que trouxe a polêmica para essa discussão. Então se discute a impossibilidade de exploração da hipersexualização das crianças no ambiente da internet por meio de medidas que tentam proibir essa hipersexualização, que é efetuada tanto por youtubers como pelos próprios pais, né? Mas ninguém se ateve a uma discussão, por exemplo, em relação à adultização pelo trabalho infantil que mata, que mutila, que estraga a vida de dezenas de crianças também. Não que um seja mais importante do que o outro, mas não é tão importante do que o outro. O problema é que o conservadorismo atual, que boa parte da população do país vive, só olha como algo errado a hipersexualização. E também tem a lógica, uma outra lógica de adultização que a gente precisa trazer à tona é a lógica do consumo, que transforma jovens em influenciadores digitais, carregando um peso de padrões adultos que não são nem necessariamente de sexualização. Isso o Felca também traz no vídeo. São garotos pequenos, crianças que estão falando em meritocracia, em desempenho, em como ganhar muito dinheiro, em como, enfim, até pastores infantis e youtubers nós temos hoje em dia. E esses pastores infantis e youtubers têm uma audiência gigantesca e os pais estão ganhando muito dinheiro com a monetização do vídeo desses garotos, né? Quem defende a atenção a esse tema alerta que isso não se trata de um exagero moralista só, quando a gente olha por esse lado. E é bom a gente ter noção disso, né? Mas é importante a gente reconhecer que essa infância ela precisa de um tempo protegido. Há pessoas que relativizam o problema dizendo que sempre foi assim, né? Dizendo que a sociedade contemporânea ela é mais madura e por ser mais madura dá voz às crianças e as crianças são mais maduras e por isso elas amadurecem mais cedo, né? O que se esconde nessa crítica, na verdade, é a naturalização de violência, né? É confundir voz com exploração. Dar voz à criança não significa explorá-las, né? A voz que é dada à criança é possivelmente feita no âmbito familiar. Muito bem, essa adultização não é um acidente, né? É parte da engrenagem de um capitalismo, ou de um modelo de capitalismo que antecipa o consumidor e transforma a infância em nicho de mercado. Ela transforma a infância num mercado futuro, né? Quer dizer, essa alienação da infância ela já serve para dois motivos. Eu já consigo atualmente monetizar a partir desse comportamento adultizado e eu já crio um padrão específico de consumidor para o futuro, né? Então, no que deveria ser um tempo de brincar, um tempo de se divertir, vira tempo de produzir conteúdo, de gerar audiência, de atrair capital, de atrair dinheiro, né? O que se faz efetivamente é roubar o direito de viver o próprio tempo. Esse tipo de ação para essas crianças, em qualquer nível desses que eu falei, tanto na questão das geradoras de conteúdo, das que são exploradas sexualmente ou das que têm que trabalhar, né, no trabalho infantil, impõe-se uma pressa que, além dos riscos de vida, quando eles não existem, no mínimo gera ansiedade, gera insegurança, gera desamparo e gera uma série de traumas e de complicações psíquicas para essas crianças, né?
Bom, a adultização, no fundo, ela se conecta aos outros dois blocos, né? Porque se o Dino fala de soberania e Bolsonaro mostra a política como esse espetáculo, aqui a gente vê a infância submetida a essa mesma lógica. Disputa de poder sobre quem define o tempo. A criança, ela perde o direito de ser criança. Por quê? Porque adultos transformam sua experiência em palco de interesse econômico, em palco de interesse político e em palco de interesses culturais. No fim, o que a gente chama de adultização é a expressão mais cruel da desigualdade. Um país que rouba o tempo das crianças porque nunca conseguiu garantir plenamente o direito de existir em dignidade. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, indica para um amigo. Vamos ver se a gente consegue chegar a 10 views desse vídeo, a 2 ou 3 curtidas, que isso vai me ajudar bastante a divulgar o canal para mais umas 5 ou 6 pessoas. Muito obrigado, um grande abraço.